Olá pessoal, bom dia. Paulo Januário, psicanalista, e estamos entrando aqui nesta live para nós conversarmos um pouquinho com vocês. E eu quero aí dar um tempinho para que as pessoas possam estar aí conectando conosco para participar desta live. Você é bem-vindo, você é nosso convidado. Hoje nós queremos falar sobre um assunto bastante importante dentro da saúde mental. Hoje eu quero falar sobre o transtorno mental de borderline, conhecido também como transtorno limítrofe. Por que essa palavra? Bom, vamos explicar o seguinte. Até o ano de 1980, a psiquiatria, os médicos, tratavam os transtornos, a neurose, a psicose, o transtorno de borderline, como uma coisa que estava no limite da outra. Vai entendendo? Mas de 1980 para cá, então separou. Neurose é tratado como neurose, psicose é tratado como psicose e o transtorno de borderline, um transtorno mental tratado especificamente como sendo transtorno de borderline. Bom, para você entender, nós queremos falar sobre esta síndrome, desse transtorno que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo, mas que afeta mais, um percentual bem maior, afetam as mulheres. Afetam as mulheres. Então, veja bem, preste atenção. O transtorno de borderline, tá? É um transtorno mental grave. É um transtorno mental grave, muito grave, tá? Caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor e na autoimagem. A pessoa portadora do transtorno de borderline, ele tem o seu humor afetado. Há uma variação muito grande no humor, tá? Você vai compreender isso já já. Então veja bem, o que o transtorno de borderline, o que acontece nesse transtorno? Veja bem, o indivíduo cometido desse transtorno mental, chamado borderline, ele muda de humor repentinamente. Você está com uma pessoa de manhã, a pessoa está apresentando um comportamento. Daqui a pouco, mais tarde, a pessoa já está com outro comportamento. Então, você observa que a pessoa que tem esse transtorno, chamado transtorno de borderline, ele tem variedade de comportamento, humor afetado. É complicado, é muito complicado lidar com uma pessoa que é portadora desse transtorno. É complicado e às vezes na família falta paciência para lidar com esse tipo de situação. Olha, o que me chama a atenção aqui nesse transtorno chamado transtorno de borderline é que esse transtorno, ele tem a origem na infância. Como assim? Olha, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele tinha total razão quando ele expôs a sua teoria sobre o desenvolvimento psicossocial da criança, aonde Freud apresentou os seus estudos dizendo que a criança passa pela fase do desenvolvimento sexual,
que é a fase oral, anal, fálica, latente e a fase genital. Em cada fase do desenvolvimento, Freud diz que se a criança tiver um conflito uma dessas fases, ele irá levar para a vida adulta consequência do conflito não resolvido no momento. Daí nós vemos o seguinte: por que a maioria dos transtornos tem a sua origem na infância? Isso é confirmado pela medicina. Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras sabem muito bem disso, que todo transtorno apresentado, que são vários transtornos mental, ele tem a origem na infância ou é genético, ou vem da genética, ou vem de uma consequência na fase da infância. Quem sabe um abuso, quem sabe um trauma, mas o fato é que as pessoas portadoras desse problema mental, ele tem origem na infância. Daí, o cuidado que se deve ter os pais para com seus filhos. Então, essa criança pode ter tido um abuso, na infância e carrega esse trauma ao longo da vida, porque tal problema não foi solucionado. Então, meu amigo, aí vem a pergunta: como lidar com pessoas assim? Como você vai lidar com uma pessoa que tem um transtorno mental dessa natureza? Veja bem, estabeleça limite. Não aceite papel de vítima. Não, estabeleça um limite, tá? Não aceite o papel de vítima. E tem mais, os membros da família que acompanham uma pessoa portadora de um transtorno dessa natureza devem encaminhar a pessoas para um cuidado, para um tratamento profissional. Você deve ter esse cuidado de encaminhar a pessoa. Digamos assim, a família é uma família composta por 6 pessoas. E de repente você começa a observar comportamento estranho em um membro da família. A pessoa está normal, de repente começa a comer demais ou de menos, de repente começa a dormir demais ou dormir de menos, de repente começa a tornar-se agressiva, humor afetado, irritabilidade. Você observou comportamento estranho em alguém da família? Deve-se aconselhar a pessoa a procurar tratamento. É a inteligência, é a atitude que deve ser tomada. Porque senão as coisas começam a agravar. E normalmente, a pessoa com um transtorno mental na família, os demais membros da família também vão precisar passar por tratamento. Por conta de quê? Porque afeta o emocional. Você lidando com uma pessoa nessas condições, você vai ter também o teu emocional atingido. Daí a necessidade de que você também procure um tratamento, tá? Então, a inteligência é o que deve ser feito. Ó, veja bem, o transtorno de borderline, ele pode muitas vezes ser confundido com o transtorno bipolar. Porque os sintomas são parecidos, mas são situações diferentes, tá? A pessoa bipolar é uma coisa, a pessoa que tem o transtorno borderline apresenta-se outra coisa. Não são a mesma coisa. É preciso saber diferenciar, tá?
Ou seja, o transtorno de borderline pode ser confundido com esse outro, com a bipolaridade, tá? Mas os tratamentos seguem-se quase que as mesmas coisas: terapia, medicação, acompanhamento e daí sucessivamente. Isso às vezes, tá? Isso às vezes acontece quase que sempre, essa confusão. O que ele tem? É bipolar? Não, é outro tipo de transtorno. Por isso se faz necessário que seja encaminhado. O médico vai diagnosticar o tipo de transtorno que tal pessoa está enfrentando naquela situação, tá? Deve-se encaminhar a pessoa a um profissional. Você sabe muito bem, as pesquisas nos mostram que o Brasil, um grande percentual da população brasileira sofre de algum transtorno mental. Olha, isso aí são pesquisas que mostram que a população brasileira sofre de um ou de outro transtorno mental. E aí você pode me perguntar, mas Paulo, o transtorno tem cura? Olha, transtorno mental, seja ele qual for, ele não tem cura, ele é tratado. A pessoa pode apresentar melhora, conviver em situações agradáveis, se for bem assessorado. Aí é que mora o perigo, gente. Aí é que mora o perigo, porque o senso, a cultura brasileira, as pessoas acham que procurar um psicanalista é porque está doido. Não, gente, todos nós precisamos passar por um bom terapeuta. Por quê? Nós temos os nossos problemas emocionais, nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos conflitos que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Daí a necessidade de que as pessoas entendam que procurar um terapeuta não é porque está doido, é porque você quer se prever, você quer se prevenir, você quer se guardar, você quer se cuidar. Mas como pôr isso na cabeça das pessoas? É uma dificuldade, tá? Então veja bem, o transtorno de borderline, ele faz a pessoa ir do céu ao inferno no mesmo dia. Como assim, psicanalista? Preste atenção. A pessoa que tem esse transtorno mental de borderline, ele pode estar de manhã bem, ele pode estar de manhã alegre, ele pode estar de manhã conversando normal, interagindo normal, mas daqui a pouco ele desce, ele está de um nível, ele vai para o outro nível de comportamento e muda de repente. Então é uma situação bastante difícil de se lidar, mas não é impossível, tá? Então a pessoa ele vai de um nível ao outro nível, de um extremo ao outro extremo. Ele está bem, daqui a pouco está mal, e aí você não consegue entender a pessoa. Mas é o problema que está na mente, é o transtorno que a pessoa está carregando. O grande problema desse transtorno de borderline é a mutilação. A pessoa que é portadora do transtorno de borderline, ele tem a probabilidade de se automutilar. E aí é que está um perigo muito grande. A família que está acompanhando a pessoa nessa situação tem que ficar atento, porque quando a gravidade ataca nessa situação, a pessoa tende o que? Se mutilar. A pessoa pega uma faca, uma gilete, um instrumento de corte e às vezes se mutila todinha. Há até aquelas que mutilam o próprio rosto. É uma situação desagradável. Por quê?
a gravidade chega em um nível que a pessoa perde o controle. Perde o controle. Aí, a atenção da família, de alguém que está acompanhando, deve ser dobrada. Porque a pessoa com esse transtorno, ele perde o controle do senso de moralidade. Ele perde o controle e faz coisas que... Está entendendo? Então é preciso estar atento. É preciso estar atento. A pessoa com esse transtorno tem a probabilidade da automutilação. E isso é um problema muito sério. Muito sério. Afeta as relações pessoal e interpessoal. Afeta tudo que você pensar, porque a pessoa fica agressiva demais, mansa demais, a pessoa se apega demais, a pessoa se afasta demais. Você já viu aquele negócio, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim? Aí a pessoa que tem esse transtorno, ele se apega a você demais, aí daqui a pouquinho ele já não quer mais. São as variações que apresenta esse transtorno mental chamado transtorno de borderline. É preciso todo cuidado, e é preciso também bastante compreensão e paciência para lidar com uma pessoa com esse quadro. Não é assim tão fácil não, tá? É perigoso. Chega a ser um quadro assim até perigoso para quem está também acompanhando a pessoa que sofre desse transtorno. A pessoa com esse sintoma, veja bem, a pessoa com esse sintoma de desregularização, ele fica totalmente fora de controle. É preciso entender, há uma alteração do humor que pode durar dias ou semanas. A pessoa pode ter uma crise hoje e amanhã está bem, mas também essa crise pode durar semanas. Aí a necessidade do acompanhamento, isso é uma alteração exagerada do humor, tá? Que pode durar horas ou semana. Irritabilidade. A pessoa com esse transtorno, ele se irrita facilmente. A pessoa irrita assim numa facilidade fora de série. Então é preciso estar atento, tá? E ansiedade que pode provocar agressividade. No momento desse, a pessoa pode perder a calma, perder o controle e até agredir quem está ao seu redor, tá? Pode até acontecer isso. Medo de ser abandonado. A pessoa portadora desse transtorno, ele tem medo de abandono. Ele tem medo de ser abandonado pela família, medo de ser abandonado pelos amigos, medo de ficar sozinho. É uma situação bastante chocante para quem está ao lado, que se torna às vezes até difícil, tá? Instabilidade nas relações, podendo causar distanciamento, as pessoas se afastam. Aí que torna a situação ainda até pior, porque as pessoas não sabem entender, não sabem acompanhar, afastam, causando uma situação ainda mais desagradável para a pessoa que está com o transtorno. É bastante difícil. Impulsividade, tá? Dependência por jogos. A pessoa com esse transtorno, ele se apega demais às coisas, exagera nas coisas, se apega demais em jogo, exagera em uso de substância, como bebida, drogas, etc. É um negócio assim, torna descontrolado, às vezes começa a comer demais, às vezes come de menos, tá? E aí vai. São várias consequências nessa situação. Pensamentos e ameaças suicidas. Além
da mutilação, que a pessoa se cortar, se retalhar, se danificar a si mesmo, pode ter um pensamento suicida também. A pessoa que está acompanhando tem que ficar atento, a família tem que estar atento, porque em muitos casos, não são todos, em muitos casos acontece o ato suicida de uma pessoa que sofre esses transtornos, tá? Acontece sim. Insegurança em si próprio, a pessoa se torna totalmente insegura. A pessoa que sofre esse transtorno, ele se sente às vezes inseguro e às vezes não consegue também confiar na pessoa que está ao seu lado. São dois extremos, situações bastante desagradáveis. Então veja bem, dificuldade em aceitar a crítica. A pessoa nessas condições não vai aceitar uma crítica, tá? É preciso estar atento. E a sensação de solidão, a pessoa é acometida por uma sensação de solidão, se trancar, ficar só, sentir vazio, é uma das características. Pessoal, então é o seguinte, eu aqui como psicanalista, eu quero dizer a vocês o seguinte: nenhum de nós, nenhuma família está livre de passar por uma situação dessa, porque pesquisas mostram que de cada 4 pessoas, uma terá uma depressão, terá um transtorno, terá um problema mental. Isso aí, o século já é considerado o século da depressão. Então, o que nós temos que fazer, pessoal, é quebrar alguns paradigmas. É esse conceito que não, eu não vou em psicólogo, não, eu não vou em terapeuta, eu não vou num psicanalista. Isso aí tem que ser tirado do conceito das famílias, porque todos nós, eu estou dizendo a mim também, nós precisamos passar por terapia, porque isso faz parte. Eu não vou em médico, a pessoa está com um problema e eu não vou procurar um psicanalista, eu não vou procurar um terapeuta. O que vai acontecer? A situação vai agravar. Então diz um provérbio que é melhor prevenir do que remediar. Esse provérbio é muito antigo, você conhece? Então o que eu quero dizer para você? É o seguinte: a melhor coisa, a família percebeu que alguém está com um comportamento estranho, encaminhe essa pessoa a um profissional, terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, ou, dependendo da gravidade, um psiquiatra, tá? Então fica aqui esse bate-papo, transtorno borderline, transtorno mental de borderline. Não tem cura, tem tratamento, tem acompanhamento. A melhor coisa é a psicoterapia, é o acompanhamento profissional, tá? Então eu quero aqui dizer a você que nós damos atendimento também online, atendemos pelo telefone. Você quer falar com a gente, você quer nos ligar, quer compartilhar, eu estou aqui. O meu telefone é 38 991 61 41 40, tá? Então eu falei hoje, eu comentei com você sobre o transtorno de borderline, tá? Conhecido como limítrofe, porque, como já falei no início do vídeo, até os anos de 1980, a ciência médica tratava a neurose, a psicose, como sendo a mesma coisa, e o transtorno borderline era como uma coisa que estava ali no limite, não era nenhuma nem outra coisa. Mas de 1980 para cá, separaram-se
cada situação passou a ser tratada com uma situação diferente. Neurose é neurose, psicose é psicose, e o transtorno de borderline é outra coisa. Como também a bipolaridade é um transtorno totalmente diferente, daí a palavra borderline. Borderline é alguém que está na linha, ok? Então, eu me despeço, que você possa compartilhar essa live, que você possa passar essa live para alguém, e eu, repito, me coloco aí, estou à disposição, ok? Querendo falar conosco, é só entrar em contato, nós atendemos também online, ok? Beijo no coração, que Deus abençoe a todas as famílias, fiquem com Deus.